Aqui é o professor João Maria Fraga. Estou trazendo mais uma discussão aqui para fazer junto a você. Hoje nós abordaremos aqui sobre a Constituição de 1824. Todos vocês sabem que a Constituição de 1824 foi precedida por uma Assembleia Nacional Constituinte, que um ano antes, em 1823, convocada pelo imperador Dom Pedro I, começou a construir a Constituição de 1824, mas que terminou sendo interrompida pelo imperador por discordar das ideias que estavam sendo aprovadas nessa Assembleia Nacional Constituinte. Então, uma Assembleia Nacional Constituinte que conseguiu reunir 84 de 100 deputados, que representavam 14 províncias. Entre estes estavam a elite intelectual, magistrados, membros do clero, senhores de engenho, além de professores, militares, não representando apenas algumas províncias que estavam em guerra contra Dom Pedro I, porque não aceitavam a independência do Brasil. Províncias controladas pelas cortes portuguesas que reagiram contra a independência, como, por exemplo, o Pará, o Maranhão, a Bahia, a Cisplatina. Na realidade, logo que começou a Assembleia Nacional Constituinte, começou a haver atritos entre o imperador Dom Pedro I e a Assembleia Nacional Constituinte. Os atritos se davam em razão de que o imperador queria concentrar os poderes em suas mãos e a Assembleia Nacional Constituinte queria reduzir os poderes de Dom Pedro. Em uma época em que o Brasil tinha 4,5 milhões de habitantes, 800 mil índios, 1 milhão de brancos, 1,5 milhão de negros escravos e 1,5 milhão de mulatos, pardos, caboclos, mestiços. Esses eram quem compunham a sociedade brasileira daquela época do Brasil, do primeiro reinado. Essa Assembleia Nacional Constituinte dividiu o Brasil, então, entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro queria o quê? Uma monarquia constitucional, queria limitar os poderes de Dom Pedro, que Dom Pedro governasse com base nas leis, submetesse, portanto, ao poder legislativo, que não pudesse ele, Dom Pedro, ser rei no Brasil e depois assumir uma coroa de um outro reino. Isso era uma preocupação com a possibilidade dele assumir o trono português, que ele era o herdeiro do trono português. Não aceitava, por exemplo, que as províncias fossem controladas por Dom Pedro, portanto, o Partido Brasileiro queria a autonomia das províncias. Como, por exemplo, defendiam também que o voto fosse a partir da produção de farinha de mandioca, só pudesse votar quem produzisse no mínimo 150 alqueires de mandioca, que era uma forma de evitar com que os portugueses participassem da vida pública nacional, tivessem direito de votar e ser votado, não exercessem, por exemplo, a cidadania, os portugueses, já que eles não produziam farinha de mandioca. Além disso, Dom Pedro não deveria ter o comando das Forças Armadas, ele não deveria ter o poder de fechar o parlamento, ok? Enfim, essas eram as ideias que o Partido Brasileiro defendia e que Dom Pedro, de imediato, ficou contra essas ideias. O Partido Brasileiro ainda defendia a divisão dos poderes em 3 poderes, limitando os poderes de Dom Pedro. Do outro lado estava o Partido Português. O Partido Português que defendia o quê? Defendia que Dom Pedro tivesse o poder sobre as províncias, defendia que Dom Pedro concentrasse os poderes sobre eles, eram contra o voto a partir da produção de farinha de mandioca, que os excluía. Enfim, diante dessa polemização e dessa polarização, Dom Pedro tomou partido a favor dos portugueses, ele que era português e que tinha um grande apoio dos portugueses. Ele resolveu, portanto, fazer a Noite da Agonia. Ele cercou a Assembleia Nacional Constituinte, dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte e
nomeou um Conselho de Estado formado por 10 membros e onde ele presidia esse conselho. Esse conselho vai exatamente elaborar a Constituição de 1824. A Constituição da Mandioca, portanto, morreu, acabou com a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, e a Constituição será promovida por um conselho da inteira confiança de Dom Pedro. A Constituição, portanto, deixa de ser a Constituição pactuada pela nação com seus mais diversos segmentos da sociedade e passa a ser a Constituição que Dom Pedro I queria para o Brasil. E essa Constituição, ela vai ser, portanto, outorgada em 1824. Ela vai ser imposta. A Constituição vai, por exemplo, determinar que o Brasil seria uma monarquia. Uma monarquia onde o poder seria governado pelo rei, na forma constitucional, porque teria uma Constituição, né, para balizá-lo. Uma monarquia representativa, porque teria eleições para o poder bicameral das duas câmaras, a Câmara de Deputados e o Senado, e uma Constituição que trazia uma monarquia hereditária, cujo poder ele passava com base nas relações consanguíneas. Além da hereditariedade, o poder vitalício do rei. Então, poder vitalício do rei, poder hereditário, poder de regime representativo e regime constitucional eram as características da monarquia brasileira. Uma monarquia que vai trazer, por exemplo, no campo da democracia, com base na Constituição, o voto censitário baseado na renda, não a farinha de mandioca, como queriam o Partido Brasileiro, mas a renda baseada no dinheiro, que garantiria aí o direito dos portugueses votarem, visto que eles eram comerciantes e tinham dinheiro para votar. Nesse sentido, foi estabelecida uma renda mínima de 100 mil réis. Só votava quem tinha uma renda mínima de 100 mil réis. Quem fosse possuidor dessa renda fosse homem e com 25 anos, exceto aqueles que fossem casados. Não votava, portanto, a mulher, não votava, portanto, o pobre, não votava, portanto, os escravos, não votava, portanto, esses setores da sociedade. Mulher, escravo, homens pobres e menores de idade. Não votavam. Apenas votavam homem maior de idade e com renda mínima de 100 mil réis. Na realidade, o voto ele era feito da seguinte forma. Haviam eleições indiretas. Nós tínhamos dois tipos de eleitores. Nós tínhamos o eleitor de paróquia, que era exigido uma renda mínima de 100 mil réis. Dado essa condição, ele tinha o direito de eleger o eleitor de província. Renda de 200 mil réis era exigido ao eleitor de província. O eleitor de província tinha o direito de eleger deputados, que tinham que ter uma renda de 400 mil réis, e de senadores, que tinham que ter uma renda mínima de 800 mil réis. O Senado era vitalício. O senador era apresentado a Dom Pedro uma lista tríplice, e lá ele escolhia o senador, enquanto que os deputados, os mais votados, eram eleitos. Além dessa questão, também é preciso dizer que os deputados eles tinham um mandato de 4 anos, e o Senado, como eu falei, era vitalício. E havia também o padroado. O padroado era a união da igreja com o Estado. A religião católica, portanto, era a religião oficial do Brasil. As outras religiões podiam existir, mas não podiam ter templos com símbolos, né, dessas religiões. O catolicismo era a religião oficial e o imperador era o patrono da Igreja Católica, podendo, inclusive, intervir em assuntos da igreja. O clero funcionava como um funcionário público. O imperador também era, portanto, um chefe religioso. E o Estado brasileiro tinha uma religião oficial, o catolicismo romano. Além disso, é importante também perceber, com relação ainda sobre os poderes,
que os poderes eram divididos em 4 poderes. Havia os 3 poderes, a visão clássica da divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Executivo exercido pelo imperador junto com seus ministros de Estado. O legislativo com o poder bicameral, né, que elaboravam as leis, e o poder judiciário, que executava as leis, que julgava as leis, enfim. Mas havia um 4º poder, que era o poder moderador. Esse poder moderador estava acima dos outros poderes. Poderia, inclusive, intervir em cada um desses poderes. O poder moderador era exercido exclusivamente por Dom Pedro. E o poder moderador terminava fazendo com que a Constituição de 1824 ela fosse mista. Tivesse elementos, portanto, democráticos e liberais, mas também tivesse elementos absolutistas, como, por exemplo, o poder moderador, que dava a Dom Pedro poderes de um rei absolutista. Então, a Constituição tinha esse misto de absolutismo com liberalismo. E, na realidade, essa Constituição ela vigorou durante todo o primeiro reinado, durante a regência e durante o segundo reinado, que ela só foi revogada, na realidade, em 1891. Depois de proclamada a República teve que elaborar uma nova Constituição para o Brasil. No caso, a segunda Constituição brasileira. Com relação a essa segunda Constituição brasileira, nós trataremos em uma outra videoaula, porque o objetivo de hoje era tratarmos da Constituição do Império, uma Constituição que partiu exclusivamente da vontade pessoal do imperador Dom Pedro I, após ele fechar a Assembleia Nacional Constituinte e escolher um Conselho de Estado que elaborou a Constituição ao seu gosto, ao seu prazer, à sua vontade, a vontade de um rei absoluto, de um rei autoritário que fez uma Constituição para ele governar com amplos poderes. Ok? Eis aí nossa reflexão sobre a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1823, e depois nós vamos voltar com a Constituição de 1891. A primeira Constituição, a Constituição de 1824, começada em 1823, mas interrompida pelo imperador Dom Pedro I. Ok? Valeu, muito obrigado.